E, bem, numa cidade festejam-se dois eventos. Um decorre de 4 em 4 anos, o outro de 6 em 6 anos. Sabe-se que a cidade comemora os dois eventos em simultâneo em 2022. Em que ano é que volta novamente a comemorar ambos os eventos? E, portanto, se um é comemorado 4 em 4 anos, eu sei que um é comemorado agora, em 2022, e depois é comemorado daqui a 4 anos outra vez. E depois, novamente daqui a 4, ou seja, daqui a 8. E depois, novamente daqui a 4, ou seja, daqui a 12. Novamente daqui a 4, ou seja, daqui a 16. E assim por diante. No fundo, o que nós temos aqui são os múltiplos do número 4. E, portanto, eu tenho 4, 8, 12, 16, 20, 24, etc. E poderia continuar, porque esta lista é infinita. Estes são os números múltiplos do número 4. E agora também sei que ela comemora um outro evento de 6 em 6 anos, e que em 2022 este evento é comemorado e, portanto, ele volta a ser comemorado daqui a 6 anos e depois daqui a outros 6 anos novamente, ou seja, daqui a 12 e assim por diante. Então, aquilo que eu tenho aqui são os múltiplos do número 6. Portanto, 6, 12, 18, 24, 30, 36, etc. Vou colocar aqui reticências. Então, aquilo que eu tenho aqui, por um lado tenho os múltiplos do número 4 e por outro lado tenho os múltiplos do número 6. E eu quero saber o seguinte, eu quero saber quando é que isto volta a acontecer, ou seja, quando é que estes dois eventos voltam a estar juntos. E aquilo que nós queremos é calcular o mínimo múltiplo comum, ou seja, daqui a quanto tempo é que estes dois números, o 4 e o 6, se voltam a encontrar. E reparem que nós podemos olhar aqui para a lista e ver quais é que são os números comuns. E os números comuns, por exemplo, o 12 está aqui e o 12 também está aqui. Depois, prosseguindo na lista, temos, por exemplo, aqui o 24 e aqui também temos o 24. E se a lista continuasse, iria ter mais números em comuns. Mas, desta lista, o que nós queremos saber é o mínimo. Por isso é que se chama mínimo múltiplo comum, ou seja, qual é que é o número comum mais baixo. E, neste caso, o número comum mais baixo será aqui este, o 12. Este é o mínimo múltiplo comum. Portanto, destas duas listas, é o número que está em comum e é aquele que é o mais baixo, ou seja, o mínimo. E, portanto, a resposta a esta pergunta, o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6, é o número 12. Então, se nós sabemos que estes dois eventos são comemorados em simultâneo em 2022, quando é que eles se voltam novamente a comemorar em conjunto? Voltam-se novamente daqui a 12 anos e, portanto, só temos que fazer esta soma. Só temos que fazer 2022 mais 12. E isto vai dar, então, 2034. Portanto, essa é a resposta. Quando é que esta cidade volta novamente a organizar estes dois eventos? Ela volta novamente a organizar estes dois eventos em simultâneo em 2034. E para isso só tivemos que calcular o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6 e que deu 12. Obrigado, espero que tenham percebido e até breve.